Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Aulão Alemão Olho no Olho. Eu sou a Manu, poliglota e musicista e especialista em destravar brasileiro que quer viajar, trabalhar ou estudar na Alemanha. Se você acha que falar alemão é impossível, fica comigo até o final dessa live, porque eu já estive exatamente onde você está. Eu sei como é difícil estudar e depois, na hora de responder uma pergunta simples, travar ou ter medo até de tentar, ou nem tentar falar por medo de errar. Hoje eu vou te falar o que nenhuma escola tradicional de alemão te conta e eu vou te mostrar o passo a passo para você falar alemão em até 90 dias, para você viajar, trabalhar ou estudar na Alemanha. Ou estudar na Alemanha, mesmo que você já tenha tentado outros cursos, mesmo que você já tenha se frustrado, tentado aprender em aplicativos, ou que você esteja começando do absoluto zero agora. Tudo que eu vou falar aqui para você hoje é se você em 90 dias quer ter um alemão funcional e quer estar usando o alemão para resolver os seus problemas do dia a dia. Fluência não é saber tudo, é saber usar as palavras e se comunicar. E tudo que eu vou dizer aqui hoje não é para você se você está buscando um alemão avançado, se você está querendo dar um jeitinho, ou se você não está comprometido com o processo. E talvez você esteja até pensando, falar alemão em 90 dias parece bom demais para ser verdade. E se eu estivesse aí no seu lugar, eu também pensaria assim. Muita gente pensa que precisa de anos para aprender alemão, mas isso só acontece se você aprende do jeito errado. Hoje a gente já sabe, através da neurociência, que você aprende de verdade quando você tem repetição, contexto, conexão emocional e associação real. Ou seja, não é sobre repetir regras, é sobre reconhecer o idioma no dia a dia. Quando você aprende com frases do dia a dia, com cultura, com música, em contexto, você ativa várias áreas do seu cérebro e o seu aprendizado acelera. Aí o idioma para de ser algo teórico e passa a ser algo natural e você perde o medo de falar e começa a falar com segurança. E eu não estou falando de falar perfeito em 90 dias. É para você ter um alemão funcional, para você saber utilizar as frases no seu dia a dia e você não precisar de ajuda. Você conseguir resolver sozinho os seus problemas em alemão. Você saber se comunicar, se virar e conversar com segurança. E quando você segue esse caminho com prática e direção, é totalmente possível você falar alemão em poucos meses. Agora, deixa eu te contar um pouquinho da minha história. Eu sempre me senti um peixe fora d'água dentro da minha própria família. O meu pai faleceu quando eu era muito pequena e ele era apaixonado por línguas e por estudar. Eu cresci ouvindo que caixão não tem gaveta, que estudar não leva a nada, mas eu só queria aprender. Cresci me identificando com os livros, com os materiais que os meus avós e o meu pai tinham, e eu fui assim construindo a minha identidade, porque os meus avós e o meu pai acreditavam que a educação transforma e que ela resgata a dignidade. E no exemplo do meu pai e dos meus avós, que viam a educação como transformação e como resgate de dignidade, que eu fui construindo a minha própria identidade. Aprendi inglês, francês, espanhol, fui para a França para buscar prática. E foi nesse momento que eu descobri algo muito profundo. Saber um idioma não significa saber utilizar, aplicar esse idioma no dia a dia. Porque depois de anos e anos estudando francês, eu ainda travava na hora de falar.
que eu sabia muita coisa, mas eu não conseguia usar. E foi com o dia a dia, errando, me corrigindo, me ajustando e adaptando os meus conhecimentos à prática, que a comunicação finalmente começou a fluir. E eu descobri uma coisa: a gente só aprende a falar pronunciando, não estudando. Quando eu cheguei na Alemanha, pensei que dominar outros idiomas facilitaria para eu aprender alemão. Mas ali eu vivi talvez o momento mais difícil da minha vida. Eu estudava horas e horas por dia e não conseguia falar. Acumulava teoria, estudava, escrevia, lia, mas eu não conseguia falar. Vergonha, medo, perfeccionismo e sempre a mesma ideia. Quando eu souber tudo, eu vou conseguir falar. Só que esse momento, gente, nunca chegava. E nesse momento, eu sofri uma depressão pós-parto. E quando eu tive apoio profissional, eu descobri que eu consegui me desenvolver muito mais, porque eu tinha escuta, eu tinha estímulo para falar, e eu tinha pessoas interessadas sinceramente na minha própria história. E eu comecei a falar todos os dias, mesmo sem perfeição, mesmo errando. E nesse ambiente eu percebi que eu tinha acolhimento, escuta e incentivo para eu começar a falar cada vez mais. Eu comecei a me comunicar com o que eu tinha, com música, expressão corporal, contexto, a minha história. E eu fui percebendo que para começar a falar alemão, o que importa é fazer uma conexão emocional, é conversar com a pessoa, é estar realmente interessado em falar para uma pessoa que realmente está interessada em te ouvir. Você já pensou nisso? Aí eu percebi que aprender línguas não é sobre decorar regras, é sobre criar conexão com contexto, prática e repetição guiada. Porque quando existe emoção, prática, você vai criando segurança para falar. E eu fui descobrindo que quando existe toda essa conexão emocional, o cérebro aprende muito mais rápido. E foi juntando tudo isso, a minha experiência com idiomas, o que eu vivi na Alemanha, os meus travamentos e todas as minhas superações, que eu criei um método de alemão que eu ensino hoje. Um método que não começa com a perfeição, mas começa com a comunicação. Eu estou compartilhando isso com você hoje porque em algum momento dessa jornada eu percebi algo muito profundo. Exatamente como meu pai e os meus avós acreditavam, a educação realmente transforma, ela devolve autoestima e dignidade para cada pessoa. E foi vendo tudo isso, com as minhas dificuldades, com os meus travamentos, com as minhas superações, que eu percebi que ensinar é muito mais do que uma habilidade para mim, é uma missão. Eu escolhi o alemão, a língua que em tantos momentos me desafiou tanto, para ser ferramenta, para trazer para outras pessoas a possibilidade de falar, de se posicionar no mundo, de conseguir uma posição profissional e de trazer todo o seu talento, toda a sua experiência para ser potencializado através do aprendizado da fala em alemão. Então, se você sente que você trava na hora de falar, que você sente vergonha, que você sente angústia, que você sente medo e que você é presa do auto-julgamento, da sua autocrítica e do seu senso exacerbado de responsabilidade, fique sabendo que isso não é falta de capacidade sua, isso é falta de direção. É exatamente isso que eu vou te mostrar hoje aqui nessa live. Por que que você trava? Por que que você se sente envergonhado? Por que que você se julga tanto? Por que que você fica ansioso na hora de falar? Por que que você não se desenvolve no idioma? Agora, eu quero que você preste muita atenção nos próximos minutos no que eu vou falar, porque isso pode ser um divisor de águas para você. Eu vou abrir tudo, os erros que me travaram, que travam tantos brasileiros que querem aprender alemão. E também eu vou te mostrar o caminho certo para você finalmente falar alemão e não apenas estudá-lo. Você já percebeu que você passou anos decorando gramática, fazendo listas de palavras, decorando tabelas de declinação, fazendo exercícios de gramática, e na hora que te fazem uma pergunta simples em alemão, você trava?
Por que isso acontece? Isso acontece porque o método tradicional não foi feito para te fazer usar o alemão no dia a dia. Ele só é feito para te encher a cachola de teoria. Por que isso não funciona? Porque a vida real não acontece no ritmo dos textos de um livro. O seu cérebro aprende por contexto, associação e principalmente por necessidade, não por repetição de regra. Por isso, você pode ser ótimo em prova escrita, mas na hora do vamos ver, na hora de responder uma pergunta, na hora de conversar, a sua mente trava. E aí você fica se perguntando, será que o problema sou eu? Não, o problema não é você. O problema é o método errado que você está estudando. Quer um exemplo? Você vai aprender, por exemplo, o nominativo e o acusativo. Aí você aprende a frase Ich möchte bitte einen Kaffee. Ich möchte bitte einen Kaffee. Você sabe que a frase quer dizer eu gostaria de um café, por favor. Aí você fica se perguntando, o que é o nominativo? Aí você sabe, é o sujeito do verbo. Eu gostaria de um café. Ich. Aí você vai perguntar, qual que é o sol da frase? Qual que é o verbo? Möchte. Aqui é o verbo mögen, que está no condicional. Você está sendo bem educada para pedir um café. Ich möchte bitte einen Kaffee. Aí depois você vai perguntar o que vai ser o meu objeto direto, o meu acusativo masculino aqui, que é o einen Kaffee. Einen Kaffee. Aí você diz, agora eu já sei. Ein é o nominativo masculino, einen é o acusativo masculino. Eu tenho também eine, que é o nominativo e o acusativo feminino. E tenho também o neutro, que é ein, nominativo, e ein também no acusativo. Aí você já sabe que você tem o nominativo masculino, ein, feminino, eine, e neutro, ein. E você tem o acusativo masculino, einen, feminino, eine, e neutro, ein. Aí você já pode fazer a sua tabelinha. Aí você já sabe que tem o nominativo masculino, ein, o nominativo feminino, eine, o nominativo neutro, ein. E no acusativo você tem einen, eine e ein. Aí você já tem a tabela na sua mente. Aí você já pode pensar nas próximas declinações, que são o dativo e o genitivo, esse último quase que não é mais usado hoje em dia, ficou mais para literatura. Aí você já está com os cabelos em pé. Como é que eu vou usar cada declinação? Como é que eu vou saber se é ein, eine ou einen na hora de falar? Agora raciocina comigo. Você está se preparando para interagir numa viagem com alemães, austríacos e suíços, muitos deles que falam em dialeto regional, nem falam no alemão padrão. Você está se preparando para começar pequenas conversas e fazer as suas compras, ou passar raiva no seu passeio e perder tempo na hora de se inserir no seu contexto de estudos ou de trabalho? Você respondeu certo se você respondeu que você está estudando do jeito errado. Por 3 razões. Primeiro, quando você for passar num caixa de supermercado e os falantes de alemão são famosos por serem estressadinhos nessa hora, você não vai ter tempo, não vai ter um livro, não vai ter um exercício com lacunas para você responder ein, einen, eine ou o que for. Você vai precisar, nesse momento, saber exatamente os números, que é um capítulo à parte em alemão, a gente sabe que é muito complexo, tem aquela mudança das unidades e das dezenas, e também você tem que saber o que você vai comprar. O importante nesse momento é o vocabulário e os números. Você precisa acompanhar a conta para você conseguir entregar o seu troco, não é isso? Segundo, se você ficar nervoso diante de um caixa estressadinho, mais 5 pessoas atrás de você olhando para o relógio com cara de taxa, você não vai só esquecer as declinações que nesse momento erroneamente assombram a sua mente. Você não vai conseguir fazer o cálculo para conseguir entregar o seu troco. Terceiro lugar, 5 Personen schimpfen hinter dir. 5 pessoas estão xingando atrás de você. Você vai conseguir raciocinar nesse ambiente hostil? Eu já passei por todos esses perrengues quando eu morei na Alemanha. Eu aprendia Hochdeutsch, alemão padrão, e tinha que fazer as minhas compras para minha neném, tudo em Bayerisch, que é o dialeto bavarês, o dialeto local.
A questão aqui, gente, não é ser inteligente e dedicado apenas. Você precisa ter tranquilidade prática e segurança para realizar as suas tarefas do dia a dia, falando o alemão funcional que vai resolver os seus problemas. Sabe aquele sentimento de eu não tenho disciplina, de começar animado e ir perdendo o ritmo? Estudar sozinho, sem apoio, sem emoção, é desumano. O cérebro rejeita tudo que é frio, estéril, parecendo hostil. Aí você começa a associar o estudo alemão ao tédio, à solidão, ao auto-julgamento e desiste. Não é falta de força de vontade, é não saber como o seu cérebro funciona. Eu sempre estudei muito, sempre fui uma nerd, para não falar uma outra palavra menos gentil. Sempre fiquei horas e horas estudando porque eu gosto, sou habituada. Mas quando eu estava na Alemanha, com meu neném pequeno e com tudo que eu tinha que fazer para poder cuidar dela, eu tinha a impressão que o meu cérebro tinha se reduzido a um grão de arroz. Eu estudava horas e horas e horas, e quando eu fazia uma redação, parecia um texto de uma criança de 10, 12 anos. Sabe por que isso acontece? Você está aprendendo uma língua estrangeira sem preparação. Não dá para se comparar com o alemão, que tem acesso a 3, 4 línguas estrangeiras no primário e que depois estuda latim e consegue dominar as línguas latinas num instante. Aí você se sente complexada porque seus amigos alemães aprendem português no instantinho e você passa anos para soltar algumas frases simples em alemão. Eu também passei por isso. E como o alemão não era nem a minha primeira, nem a minha segunda língua estrangeira, eu tive senso crítico para entender por que eu estava patinando. O fato de eu não conseguir praticar alemão em casa, o meu marido alemão na época queria só conversar comigo em francês ou em português, me fazia me sentir impotente. Mas, gente, esse problema não era só meu. Eu converso com muitas mulheres que têm o mesmo problema. Os alemães se divertem aprendendo línguas estrangeiras. Além do mais, não é qualquer um que consegue dominar as regras de gramática e eles entram em pânico quando tem que explicar alguma coisa que eles sabem por intuição. É isso, meu amigo, é isso, minha amiga. Não sofra se seu marido ou sua esposa, se seus amigos não te ensinam alemão. Sabe como praticar se você já está na Europa? Eu vou te falar o nome de um aplicativo gratuito que vai te colocar em contato com alemães que estão vindo para o Brasil, muitas vezes até para morar, e também muitos outros estrangeiros que também estão praticando alemão. No Tandem, se escreve Tandem, Tandem. Em latim, quer dizer troca. E você vai conversar em alemão com pessoas que estão aprendendo alemão também. Entenda, os alemães amam o Brasil. Eles têm um sonho de conhecer a Amazônia, as praias lindas do Nordeste, o Pantanal e também saber mais sobre essa alegria do nosso país. Quando alguém vai conversar com você, não quer saber sobre o seu nível de gramática, ou se você tem sotaque, ou qual que é o problema que você tem. Quando alguém vem conversar com você, quer saber sobre o Brasil, sobre a sua experiência e sobre o que você tem para contribuir. Então, meu amigo, então, minha amiga, solte o verbo e comece logo a conversar. O importante é você usar a fala, porque ela sintetiza todas as outras habilidades. Quando você fala, você tem que estar ouvindo, você tem que estar entendendo e você tem que estar também repetindo, né? Tudo está sendo utilizado. Enquanto que você só lê, você está na metade do seu aprendizado. O terceiro erro é você não querer cometer erros, é ser perfeccionista. Por que tanta gente trava na hora de falar alemão? Porque você foi condicionado, porque você foi condicionada a só falar quando você já souber tudo, sem sotaque, sem erro. Isso te paralisa, porque você fica esperando um momento que nunca chega. Resultado: oportunidades perdidas, autoestima machucada, sonho engavetado. Você acha que isso acontece com você?
Nada disso. Eu passei anos estudando caladinha francês na Aliança Francesa e ficava espantada quando os meus colegas ousavam errar e eram corrigidos pela professora. Eu só queria falar quando tivesse certeza. Se você soubesse o tamanho do erro que você está cometendo agora, você abriria logo a boca e soltaria logo a voz, porque antes errar agora do que naquele seu passeio incrível que você está preparando ou na sua entrevista de emprego. Pois bem, depois de 4 anos na França, em Paris, praticando música e fazendo amigos, eu não só comecei a entender a gíria deles, que é o verlan. Eles invertem as sílabas numa frase, mas eu também respondia para eles, brincando com palavras nessa gíria, o verlan. É isso, gente. Tudo é prática. Se você treina a fala, você fala. Se você treina a leitura, você lê. Agora, tem uma coisa que é certa. Para você falar, você tem que ouvir acuradamente, com muito cuidado. E hoje eu vou te ensinar a ouvir direitinho para você falar com espontaneidade e sem medo. Então, esses são os 3 erros principais que as pessoas cometem quando precisam começar a falar alemão. Agora eu vou te ensinar o caminho certo para você finalmente falar alemão e não só estudá-lo. O primeiro passo é focar em situações reais. Sabe por que funciona? Porque você foca nas situações que você realmente vai vivenciar. No aeroporto, no táxi, no restaurante, fazendo o check-in do hotel, uma entrevista de trabalho ou se apresentando, falando o que você faz em alemão. O seu cérebro relaxa, conecta emoção com necessidade e você, em contexto, começa a memorizar de verdade. Quando você pratica frases e se liga no som das palavras, associando esse som ao significado de cada palavra, sem traduzir para o português, a sua confiança explode e você desbloqueia a fala em alemão. Quer vir comigo? Vou te passar algumas frases de um diálogo bem básico. Procure ouvir bem e repetir o melhor que você puder. Mesmo se não estiver perfeito, você continua treinando, continua repetindo. E cada dia você repete mais. É um processo. Isso, gente, tem tudo a ver com treino musical. E não é à toa que os músicos são conhecidos como os melhores aprendizes de línguas estrangeiras, os mais rápidos, porque já têm o ouvido treinado. Então, entenda o contexto do início da conversa e siga repetindo, ligado nos sons e buscando associar cada som ao significado de cada palavra. Esse treino, gente, de associar o som ao significado é essencial para aprender qualquer idioma. E se você começa falando, então fica muito mais consistente a sua performance ao fixar conteúdo. Então repete comigo nesse diálogo bem simples que você pode utilizar muito. Como se apresentar? Você vai dizer ich heiße. Você tem primeiro o som, primeiro você pensa no som, depois no significado. Ich, você diz ich. Você pode pegar uma caneta e não fecha a boca. Ich. E para falar hallo, ich heiße, hallo e heiße, você tem o som de o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, esse som em alemão é uma palavra que começa com H, tá bom? Hallo, ich heiße. Pense nos sons. Oi, eu me chamo. E aqui, como na Alemanha, você vai chamar a maioria das pessoas de o senhor e a senhora num tratamento formal, porque é assim que é a cultura deles, você vai primeiro dizer o seu nome de família e depois o seu nome. Alô, Raíssa Vasconcelos, Manuela Vasconcelos. Primeiro meu nome de família e depois o meu nome. Alô, Raíssa Vasconcelos, Manuela Vasconcelos. E você vai dizer o seu sobrenome e depois o seu nome. Alô, Raíssa. Alô, Raíssa. O nome do nosso país é Brazilian. Você adiciona I-E-N no final. Brazilian. Repita comigo. Brazilian. E para você dizer que você é brasileiro,
no masculino, você vai dizer Ich bin brasiliana. O masculino em alemão é com ER no final. Brasiliana, brasiliana. E esse ER é pronunciado brasiliana. Ich bin brasiliana. E se você for mulher como eu, você vai dizer Ich bin brasilianerin. Ich bin brasilianerin. Ich bin brasilianerin. E a próxima frase é uma frase muito importante para você continuar falando alemão. Muita gente, quando vê que você está começando, vai querer passar para o inglês, mas continue no alemão. Você vai dizer, eu falo um pouquinho de alemão, mas estou aprendendo ainda. Ich spreche ein wenig Deutsch und lerne noch. Ich spreche ein wenig Deutsch und lerne noch. Pense, ich spreche ein wenig Deutsch und lerne noch. Und lerne noch. Lerne também tem um E e um R. Você vai dizer und lerne noch. Ich spreche ein wenig Deutsch und lerne noch. Então aqui nós temos as 3 frases. Hallo, ich heiße Vasconcelos, Manuela Vasconcelos. Ich bin Brasilianerin. Ich spreche ein wenig Deutsch und lerne noch. Como é que você vai pedir ajuda? Você vai dizer, Entschuldigung, können Sie mir helfen? Entschuldigung, gente, é uma palavra super importante para começar qualquer conversa. Normalmente os alemães têm um espaço e você pede licença para entrar no espaço deles. Aqui você está pedindo licença com educação. Entschuldigung, então aprende essa palavra. Se você for, por exemplo, numa padaria e as pessoas estiverem conversando, diga Entschuldigung. Sempre que tiverem pessoas ao seu redor que você não conhece, principalmente, você diz Entschuldigung. E aqui, können Sie mir helfen? Esse können, muitos brasileiros têm dificuldade de falar, porque não existe esse E na nossa língua, no português. Então, pratique comigo esse exercício, olha que fácil. Você diz, por exemplo, você, o E. E você vai colocando a sua língua para trás e os seus lábios para frente. O E, a língua para trás. E vai procurando um som no meio. Esse é o som. Vai treinando que vai chegando. Können. Können Sie mir helfen? Können Sie mir helfen? Entschuldigung. Können Sie mir helfen? O L em alemão, gente, é sempre aqui. Não tem como Almeida, não, tá? Entschuldigung. Können Sie mir helfen? Entschuldigung. Können Sie mir helfen? E para pedir um café, gente, como é que a gente diz para pedir um café? Diz aqui para mim se você sabe, coloca nos comentários. Para pedir um café, você vai dizer Ich hätte gern einen Kaffee. Ich hätte gern einen Kaffee. Aqui, ó. Ich hätte. Esse E de hätte é que nem café, igualzinho, tá? Ich hätte gern. E esse E com gern, E com R fica gern. É como se fosse um E com A. Gern. Ich hätte gern einen Kaffee, bitte. Aqui nós temos várias vogais. Nós vamos fazer uma brincadeira com ritmo e com vogais, porque as vogais são a carne da língua e as consoantes são o esqueleto. Então a gente precisa realmente conhecer as vogais. Vamos brincar um pouquinho com ritmo e com musicalidade para você relaxar um pouquinho. Olha só. Fale comigo os sons dessa frase. Nós vamos falar, são várias linhas aqui com várias vogais, né? E na primeira linha nós vamos falar 3 vezes, ó. Ich hätte gern einen Kaffee. Bitte. Repita comigo. I, I, Segunda vez. São 3 vezes. I, I, Terceira vez. I, I, Agora nós vamos para a segunda linha. Olha comigo. Segunda linha, gente. I, I. Terceira linha. I, I, Quarta linha. I, I, Quinta linha. I, I, Sexta linha, gente. I, Sétima linha. I, I, E oitava linha. I, I. Tá vendo que a gente brincou com um monte de vogais? Agora nós vamos voltar para a nossa frase inicial, né?
Ich hätte gern einen Kaffee, bitte. Percebe como fica mais leve? Ich hätte gern einen Kaffee, bitte. E agora vamos fechar com chave de ouro o nosso exercício. E diga para mim qual que é o som que foi mais difícil para você pronunciar. Qual que foi? Vamos voltar para o começo aqui? Vamos fechar com chave de ouro. Repita comigo e faça o melhor que você puder. Depois você pode voltar e continuar repetindo. Hallo, ich heiße Vasconcelos, Manuela Vasconcelos. Ich bin Brasilianerin. Ich spreche ein wenig Deutsch und lerne noch. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich hätte gern einen Kaffee, bitte. Agora você sentiu a diferença. Você precisa focar no que realmente é útil e prático. Repare que a gramática está presente em todas as frases corretas que você pronunciou. Só que você não fica insistindo na gramática. Você não fica insistindo nas declinações. Você aprende como uma criança. Você absorve, sorve e repete. A parte cognitiva não é a principal. Primeiro é o som. Você vai ligando o som com o significado da palavra e você vai absorvendo e falando muito mais rápido. Porque aqui nós estamos focados no trabalho. Para trabalhar, você precisa falar. E aqui não é qualquer repetição, é uma repetição estratégica. Você aprende a ouvir muito melhor através desses exercícios de ritmo, de entonação e de prática, de repetição. E você vai aprendendo a entonação das palavras que são numa afirmação ou numa pergunta, e você vai percebendo que você vai começando a ficar cada vez mais fluente e mais tranquilo na hora de falar. O importante é você falar sempre e não traduzir para o português. Você buscar ficar em alemão e prestando cada vez mais atenção aos sons, porque nós estamos aprendendo novos sons que nós estamos precisando repetir. Então, a gente sempre repete na imersão alemão em forma de arte as frases com ritmo, com entonação, visando uma melodia para você cada vez conseguir falar com mais naturalidade. E a gente está sempre repetindo vídeos com nativos falando. E eu estou sempre adequando a sua pronúncia para você falar sem medo e com cada vez mais espontaneidade e naturalidade. O segundo passo é comunidade e emoção. Por que aprender em grupo com emoção funciona? Porque a memória e a motivação estão diretamente ligadas ao sentimento. Quando você sente prazer, quando você vence obstáculos e quando você também vê os seus colegas vencendo obstáculos, você destrói a procrastinação e você continua motivado dentro do programa. Ver outras pessoas conseguindo te mostra que você também pode. Resultado, progresso contínuo, sensação de pertencimento. Imagine-se enviando um áudio de apresentação no grupo, recebendo aplausos e incentivo para você continuar com meu feedback direto. É aí que o cérebro grava para sempre. Ninguém pode viver sozinho. Eu sofri muito na Alemanha porque eu passei muito tempo estudando sem conseguir me comunicar com as pessoas. E eu sei exatamente o que é travar quando alguém fala com você e você entende a pessoa, você sabe o que tem que dizer, mas não está treinado para falar. Mas aí, gente, eu tomei uma decisão clara. Em vez de recorrer a guetos de brasileiros que viviam reclamando, apesar de se beneficiarem ostensivamente do ponto de vista financeiro, eu tomei uma decisão. Eu realmente imergi na cultura alemã. Eu já estava numa família alemã, onde eu falava alemão, eu estava buscando toda hora falar alemão, mas eu também entrei num grupo de amamentação, onde outras mãezinhas que também estavam se sentindo ilhadas em casa com os bebês, também estavam buscando comunicação. E aí eu fiz amigas que me ajudaram muito em momentos que eu realmente precisei.
Se você mora na Alemanha ou em algum país de língua alemã, a minha recomendação para você se integrar mais fácil e mais rápido é procurar um clube. Em alemão se diz Verein e se escreve Verein. Verein. Quando você tem um V, ele é pronunciado F. Verein, Verein. Quando você entra num Verein ou na Volkshochschule, a escola pública daí, você tem contato com pessoas que também estão querendo aprender. Você pode aprender a bordar, a cozinhar, você pode aprender outras línguas estrangeiras e também você pode aprender um trabalho, uma profissão que você pode começar a ganhar dinheiro e ir se entrosando aí na Alemanha. Você sabia? E assim você vai conhecendo gente que tem os mesmos interesses que você e você vai se entrosando. Não, meu amigo, não, minha amiga, você não faz amizades na Alemanha, na rua. Então se ajeite e busque o que você quer e o que você precisa. O terceiro passo é: fluência não é perfeição. Porque fluência, gente, não é perfeição, é você saber usar as palavras para se comunicar e se virar sem medo, conversar e ir se corrigindo, sempre. Ter sotaque é sinal de coragem, não de fracasso. E quando você se liberta dessa ideia de falar que nem um nativo, você solta o verbo, começa a falar, começa a se comunicar e sair dos perrengues. Vamos praticar juntos? Repita comigo. Ich kann das. Ich kann das. Ich kann das. Eu consigo, eu posso, eu faço. Ich kann das. É muito bom você treinar com foco na mensagem e não na forma. Cada vez que você vai focando na sonoridade das palavras, que você vai repetindo, mesmo se você não entende tudo, você vai percebendo que você vai se familiarizando com a língua e vai ficando tudo mais tranquilo. Se a sua pronúncia não está perfeita, continue treinando, que você chega lá. Ninguém conversa com você para saber qual que é o seu nível de gramática ou qual que é o seu sotaque. As pessoas que vêm falar com você, elas querem saber sobre o Brasil, sobre a sua experiência e sobre o que você tem para contribuir. Os alemães, gente, são apaixonados pelo Brasil. Eu já vi tanta gente com sonho de conhecer a Amazônia, o Pantanal, as praias do Nordeste e essa alegria do nosso país. Então, fale sobre tudo isso, fale sobre a sua história e você vai ver que as portas se abrem. Ninguém quer mimimi, todo mundo tem problema. Então, abre a sua boca. Solte o verbo mesmo que não esteja totalmente correto. Você vai se corrigindo e você chega lá. Recapitulando, quais são os 3 erros mais comuns de quem aprende alemão? Primeiro, focar só na gramática. Segundo, estudar sozinho. E terceiro, achar que tem que ser perfeito e não admitir erros. Só que aqui você também viu quais são os 3 passos para você falar alemão muito mais rápido. Primeiro, focar em situações reais. Segundo, comunidade de emoção. E terceiro, fluência não é perfeição. É isso que diferencia quem sonha de quem vive o sonho. Agora que você já entendeu o que trava os brasileiros, o que impede tanta gente de começar a falar alemão mais rápido, eu vou te mostrar como eu estruturei o método alemão em forma de arte para você sair da comunicação zero e chegar à comunicação funcional, conseguir se virar no dia a dia em 90 dias. Esse programa se chama Alemão em Forma de Arte e ele foi construído diferente de tudo que você já viu. O Alemão em Forma de Arte é um programa prático, guiado, em que você sai da comunicação zero para você conseguir se comunicar em situações reais na Alemanha em até 90 dias, mesmo que você esteja começando do zero agora. Porque você não precisa de mais conteúdo, você precisa utilizar o que você tem para colocar em prática e resolver os seus problemas na vida real na Alemanha. Em 90 dias você vai parar de estudar alemão e vivenciar o alemão na vida real. Mas o que significa comunicação real? Eu vou começar te falando o que comunicação real não significa.
Primeiro, não significa entender 100% do que as pessoas falam. Segundo, não significa falar como um nativo. Também não significa saber todo o vocabulário técnico. E também não significa não cometer erros de gramática. O que realmente significa comunicação real? Comunicação real significa você pedir comida sem Google Translate, você conversar sem medo, você fazer entrevistas de trabalho em alemão, você resolver problemas do dia a dia sem medo e você começar a conversar com confiança, mesmo errando. Você se faz entender sempre, entende os outros quase sempre. Esse é o meu diferencial. A maioria dos cursos te promete falar alemão, mas te entrega exercícios de gramática, listas e listas de vocabulário e textos com muitas declinações. Aí você chega na Alemanha e alguém te faz uma pergunta simples e você trava, porque existe uma diferença muito grande entre saber alemão e usar o alemão na prática. O alemão em forma de arte foi feito exatamente para você que quer viver o alemão e não só estudar alemão. Aqui você não acumula conteúdo para quando estiver pronto. Você fala desde a primeira semana com situações reais que você vai vivenciar e já pratica desde agora. Aqui você ganha confiança na prática e você não fica aprendendo teoria para algum dia, você já começa a falar desde a primeira semana. Aqui você não estuda alemão, você vivencia o alemão desde o começo. O programa Alemão em Forma de Arte foi dividido em 4 pilares. O primeiro pilar é um método guiado. Você sabe exatamente o que estudar, quando estudar e quanto tempo estudar. E você entende qual é a sua evolução. Você acorda, sabe o que fazer e vai dormir sabendo o que evoluiu. Sem sobrecarga, sem confusão, sem pular etapas que vão te atrapalhar lá no futuro. O segundo pilar é prática real. Você vivencia situações que você vai enfrentar na Alemanha. Então você começa com conversas simples, você começa a interagir em situações como no hotel, no restaurante, na sua entrevista de trabalho, conversando sobre o que você faz em alemão. Você tem pronúncia com feedback de frases que você realmente vai usar no dia a dia em alemão, porque o único jeito de aprender a falar é falando. O terceiro pilar é imersão e acompanhamento. Ser online não significa ser sozinho. Aqui você tem toda uma comunidade que dá apoio, que te dá incentivo, que vibra com você, com as suas pequenas vitórias que você vem comemorar junto nos grupos com a gente. Aqui você é constantemente colocado em ação com imersões comigo, aulas ao vivo comigo, onde eu corrijo a sua pronúncia, te dou estímulo para você continuar e para você saber como você está avançando. E você está sempre sendo desafiado com imersões ao vivo comigo, com aulas práticas, com desafios semanais e com a aplicação real do que você aprendeu. Cada semana que passa, você percebe que você avança. Pilar número 4, comunidade e emoção. A maior razão para as pessoas desistirem de estudar um idioma não é a dificuldade, é a solidão. Aqui você tem um ambiente que te puxa para frente, com pessoas que te dão incentivo quando você traz o seu áudio, você troca com alunos que estão no mesmo caminho, você tem apoio contínuo, senso de progresso compartilhado e você tem essa vivência o tempo todo comigo. O senso de progresso compartilhado e pressão positiva para você não desistir quando tiver vontade. Você terá esse método distribuído em 4 etapas para você sair da comunicação zero até a sua comunicação
funcional para você se virar no dia a dia em 90 dias. Primeira etapa, destravar. Você já começa a falar desde a primeira semana, não espera para quando você souber, você já começa com frases práticas para você se entrosar no dia a dia. Aqui, o objetivo é um só, você abrir a boca em alemão. Etapa 2, você começa a conversar sem entrar em pânico, com pequenos diálogos, com pequenas frases que vão fazer você já começar a interagir no dia a dia e você vai percebendo que você consegue falar e que você consegue começar a conversar. Etapa número 3, funcionar. Você começa com pequenos diálogos em situações reais na Alemanha que você vai vivenciar no aeroporto, no transporte em comum, no restaurante, no hotel para fazer check-in, na sua entrevista de emprego e para você se apresentar em alemão, falando o que você faz, falando de você. Você aprende o alemão real do dia a dia como ferramenta para você se entrosar e para você realmente conseguir mostrar quem é você no seu trabalho. Aqui o alemão é uma ferramenta real, não é exercício de sala de aula. E etapa número 4, independência. Você consegue resolver os seus problemas do dia a dia sozinho, sem precisar de muleta, sem precisar de ajuda, sem precisar olhar em 50 canais diferentes. Você resolve o que precisa ser resolvido. Todos os pilares e etapas estão distribuídos e serão entregues para você da seguinte forma. Primeiro, plano de 90 dias. É um mapa visual que te mostra exatamente o que fazer, quando fazer, quais exercícios utilizar, quais listas para fazer, quais são as aulas para você assistir e qual é o seu desenvolvimento no dia a dia, desde o primeiro dia. Ele te mostra exatamente o que fazer e quais desafios executar para você se achar e não ficar mais perdido. Você acorda sabendo o que fazer e você vai dormir sabendo que avançou. Você deixa aquela situação de estar perdido e agora você tem clareza para continuar. Número 2, trilha principal gravada é a espinha dorsal do programa. Aqui você tem aulas diretas e práticas curtas gravadas para você se achar e para você se organizar cronologicamente do ponto de vista de como você acede à gramática e aos exercícios. É uma sequência lógica que você assiste no seu ritmo e você vai aprendendo do seu jeito, no seu conforto, sem enrolação. Você sabe exatamente a ordem das tarefas para você saber fazer exatamente o que é para ser feito, sem pesquisar em 50 canais diferentes. Você só precisa seguir. 3, desafios de pronúncia semanais. Você tem vários desafios todos os dias que são colocados no grupo. Você repete, você envia o seu áudio e você tem o feedback meu direto para você corrigir a sua pronúncia e para você continuar melhorando a sua fala todos os dias. Até porque a pronúncia só melhora com repetição real. E aqui você repete todo dia, você tem noção do seu progresso, você tem o meu feedback o tempo todo te acompanhando todos os 90 dias da imersão. 4, missões práticas são tarefas reais que simulam o que você vai realmente enfrentar na Alemanha. Conversas de trabalho, no cotidiano, no hotel para fazer o seu check-in, no restaurante para pedir comida, em conversas onde você realmente explica o que você faz e quem você é. Você não fala sobre essas situações, você vivencia essas situações de verdade antes de chegar nelas. E aí você vai, com cada um desses desafios, percebendo que você consegue falar. Cada missão cumprida te mostra que você realmente consegue. Você diz para você mesmo, eu consegui, eu consigo falar alemão. Eu consigo usar o alemão na prática do dia a dia. 5, aulas semanais comigo. Toda semana você tem uma aula ao vivo comigo. Não é webinário gravado, não é aula antiga.
é ao vivo e é comigo. Nessas aulas eu te mostro de um jeito claro e direto o ponto que nós vamos estudar durante a semana e eu abro para todas as perguntas. Você pode perguntar de aulas anteriores, você pode perguntar de alguma coisa que você não entendeu, de alguma aula, de alguma estrutura que não está clara para você. Você pode trazer a sua pronúncia para a gente corrigir e tudo é resolvido ali na hora. Você pode mostrar o que está te travando e eu resolvo ali na hora com você. Eu adequo todo o conteúdo ao que está travando a turma e eu trago cada vez mais o conteúdo que você precisa. 6, intensivo de conversação comigo, aumento para conversação, onde eu trago que você vai vivenciar na Alemanha, no aeroporto, no hotel, no restaurante, numa entrevista de trabalho ou se apresentando com todas as suas atividades em alemão. Você participa, erra, melhora e vai avançando em tempo real, com feedback direto e acompanhamento constante. Você chega na Alemanha já tendo vivenciado todas essas situações. Você ouve sotaque nativo, você repete e você recebe o meu feedback. Quando você chegar na Alemanha, você já passou por isso, você já está mais tranquilo e você já está familiarizado. Número 7, plantões de dúvidas ao vivo comigo. Quinzenalmente, você pode trazer as suas perguntas que eu respondo para você ao vivo, na hora. Você está com problema de pronúncia? Eu corrijo para você. Você tem uma dúvida numa formação de uma frase? Eu esclareço para você. Você tem uma dúvida em relação a alguma das aulas anteriores? Eu estou ali de plantão para te dar o seu esclarecimento. Você chega com dúvida e sai com clareza, simples assim. Ao ouvir as dúvidas dos alunos, você percebe que você aprende o que nem sabia que tinha que aprender. Número 8, grupo WhatsApp exclusivo com os alunos, um grupo privado para você trazer tudo o que está te trazendo dúvida. Você quer validar uma pronúncia? Envia um áudio. Você está com dúvida em alguma frase? A gente traz para você o feedback. Eu estou sempre pronta para te corrigir no WhatsApp, para você se sentir mais tranquilo. Você traz os seus áudios e você recebe incentivo da comunidade que também está estudando junto. Você pode trazer as suas descobertas, as suas conquistas, e nós vamos comemorar as suas conquistas, por menores que sejam. A comunidade transforma um curso solitário numa jornada compartilhada. Número 9, canal direto do suporte WhatsApp. Você vai sentir que está tendo acompanhamento constante. Tá com uma dúvida? Envia um áudio. Tá com uma dúvida de estrutura? Envia uma mensagem. Você não precisa esperar a próxima aula. Você tem a sua resposta na hora. Número 10, materiais de apoio Premium. Um arsenal de materiais complementares que vai deixar a sua caminhada muito mais organizada. PDFs com frases essenciais de contextos, checklists de exercícios, roteiros de conversações e exercícios para cada tema. Tudo organizado, pronto para você utilizar o tempo todo da sua jornada. Você tem referência rápida. Se você precisa de alguma coisa, você tem o seu plano em qualquer momento da jornada. Não precisa abrir Google, não precisa assistir aleatoriamente vídeos do YouTube. Você tem tudo ali organizado num mapa para você utilizar como referência durante toda a jornada e quando termina o programa você continua utilizando. Tá, Manu, você deve estar se perguntando, mas quanto tempo eu vou ter que estudar por dia? Falar alemão em 90 dias parece bom demais, né? A resposta é clara e simples, 45 minutos por dia. Você acorda, dedica 45 minutos para o seu alemão como prioridade e depois você segue o seu dia.
todos os dias, 45 minutos durante a semana e no fim de semana, 3 horas para imersão em média. Você vai estudar em média 7 ou 8 horas por semana. É um estudo distribuído, você continua trabalhando, você continua com a sua rotina, sem neura, sem confusão. Nos fins de semana tem a imersão ao vivo, sem abandonar o seu trabalho, sem mudar a sua rotina. Você acorda, dedica 45 minutos para o seu estudo de alemão e segue a sua vida. E como você terá acesso a tudo isso? Todo o conteúdo das aulas gravadas está acessível e seguro na plataforma Hotmart, que você pode acessar de onde você estiver, no seu conforto e no seu tempo. Assim que a compra for finalizada, você já tem acesso aos primeiros módulos de boas-vindas e ao módulo 1 da trilha gravada, aos primeiros 10 dias do plano de 90 dias. Você já tem acesso à comunidade exclusiva de alunos e ao WhatsApp do suporte. Você já pode começar o seu aprendizado. Módulos restantes. Todos os módulos subsequentes serão abertos a partir do dia 8. A nossa aula inaugural será no dia 18 de junho, com horário a definir. Além de tudo isso, que já é, sem dúvida, bastante para você chegar onde você quer, eu e minha equipe organizamos para você ainda 2 bônus especiais irresistíveis. Bônus número 1, diagnóstico express individual. Um encontro comigo que pode durar até 1 hora, onde nós vamos ver o que está travando você. Se você tem medo de começar errado, porque você já fez alguns cursos que não deram certo, já entrou em aplicativo, em vídeo, e você quer realmente ter segurança, você vai ter primeiro um encontro individual comigo, onde nós vamos ver o que está travando a sua desenvoltura em alemão e nós vamos traçar com você um diagnóstico em que eu vou mostrar para você um plano para você seguir individualmente, para você resolver o que tem que ser resolvido. Nesse encontro individual, eu vou te trazer direcionamentos específicos e definir qual é o seu nível de alemão de acordo com o seu objetivo principal. Bônus número 2, guia de sobrevivência na Alemanha. Aqui você tem todas as situações que você vai precisar para você evitar aquele sentimento de se sentir perdido nos primeiros dias de Alemanha. Aqui você tem todas as situações que causam ansiedade explicadas para você se sentir à vontade logo no início. E agora, talvez você já esteja se perguntando quanto que eu vou ter que investir para ter acesso a tudo isso. Primeiro, deixa eu te falar uma coisa. Uma escola tradicional de alemão custa em média R$ 9.000 por ano. Só de mensalidade são mais de R$ 700. Para você chegar a um nível de comunicação, mais ou menos em 3 anos, você vai ter pago R$ 27.000. Sem falar que você paga por transporte, você perde tempo em transporte, você aprende num ritmo que não é o seu e você aprende num método engessado que não vai mudar por você. Muita gente sai desses cursos sem conseguir falar de verdade. E agora olha para o que você tem aqui. Um sistema completo focado num único objetivo, te levar da comunicação zero até a comunicação real em 90 dias. Com suporte real, com prática real e com resultado mensurável. Se eu fosse precificar de forma justa por tudo que você vai receber, olha os valores por serviço específico. Plano de 90 dias, semana a semana, R$ 797. Trilha principal gravada, do zero até a comunicação funcional em 90 dias, R$ 1.997. Desafios de pronúncia semanais, R$ 1.997. Missões práticas com feedback, R$ 797. Aulas ao vivo, semanalmente,
comigo. Cada aula custa R$ 300, ao todo 12 aulas, R$ 3.600. Intensivo de conversação, R$ 997. Plantão de dúvidas comigo, R$ 297. Comunidade exclusiva de alunos, R$ 397. Suporte direto WhatsApp. Acompanhamento constante, R$ 49,90. Materiais de apoio prêmio, PDF, checklists, roteiros, R$ 99. Diagnóstico individual comigo, só para os primeiros 30 que comprarem a imersão, R$ 497. Guia de sobrevivência para viagem, R$ 47. Nós estamos falando de um total de R$ 11.971,95. Mas calma, que você não vai pagar R$ 11.971,95. Você não vai pagar nem a metade, que seria R$ 5.785,95. Sendo honesta com você, o valor deste programa é apenas 3.497. Exatamente. Toda essa transformação para você vai custar apenas 3.497. Agora eu quero te perguntar, se fosse você no meu lugar, o que você cobraria para entregar esse caminho pronto para alguém? Um caminho que levou anos para ser trilhado, um caminho que mistura ciência, experiência e dia a dia. Conta para mim, um caminho que não nasceu da técnica, nasceu da vivência. Vale muito, né? Na verdade, se eu fosse cobrar o valor real desse programa, ele seria inacessível. Mas lembre-se que eu, como meu pai e meus avós, acredito na educação, porque eu sei que ela transforma, ela liberta e ela resgata dignidade para cada pessoa. E lembre-se que desde que eu tenho isso na minha vida, na minha memória afetiva, na minha família, nos meus valores, eu tenho trazer a educação o mais longe possível como missão. Eu sei muito bem como é ficar travado quando alguém fala alemão com você, deixar as oportunidades passarem, deixar a viagem para a Alemanha cada vez para mais longe e ir adiando as suas oportunidades de trabalho, a sua transformação e o seu cuidado real com você e com a sua família. E eu não quero que você continue passando por tudo isso. E para você que está decidido a já entrar na imersão e não deixar mais essa oportunidade passar, eu tenho uma surpresa para você. Agora o meu time vai me matar. Mas para você que está decidido a entrar na imersão Alemão em Forma de Arte, até a próxima quinta-feira, dia 11 de junho, às 23h59, o seu investimento não será de R$ 3.497. O seu investimento será apenas de 12 parcelas de R$ 309,96. É isso mesmo, a parcela do programa que vai transformar a sua vida custa menos de R$ 310 por mês. É um preço de um café com pão de queijo, R$ 10 por dia. Esse programa que vai transformar a sua vida, o preço de um cafezinho. A decisão é sua, mas o custo de não decidir também é seu. E para te dar mais segurança para você tomar essa decisão, eu vou te dar uma garantia incondicional de 7 dias. Você entra, assiste as aulas ao vivo, utiliza os materiais, os PDFs, as checklists, os exercícios, vem para os desafios, vem para as aulas de conversação, participa de tudo. Não gostou, achou que não é para você, qualquer motivo ou nenhum motivo, envia uma mensagem e você recebe 100% do seu investimento de volta. Sem burocracia, sem julgamento, simples assim. Depois de 7 dias, você entra na garantia
condicional. Aqui nós fazemos uma aposta com você. Nós apostamos no método e você aposta em você. Se depois de 90 dias você tiver cumprido pelo menos com 90% das aulas da trilha principal, se você tiver participado dos desafios e das aulas ao vivo comigo, se você tivesse feito todas as tarefas propostas e se você não conseguir se virar em pelo menos 5 situações reais do dia a dia na Alemanha, você vai receber mais uma sessão individual comigo, sem custo, onde nós vamos ver o que está travando e vamos traçar um plano individual estratégico para resolver o seu problema, para você começar a falar nos próximos 90 dias. E se com tudo isso, depois de mais 90 dias, você não conseguir se comunicar em pelo menos 5 situações diárias em alemão, você vai receber todo o seu investimento de volta, mais R$ 500 por ter acreditado em mim e dedicado o seu tempo. Aqui é assim, ou você ganha, ou você ganha. Ou você ganha aprendendo e falando alemão, ou você ganha dinheiro por ter acreditado em mim. Isso significa que você tem 187 dias de proteção total. Nos primeiros 7 dias, você tem todo o seu dinheiro de volta sem condição. Nos 180 dias seguintes, você recupera seu investimento, mais sessão extra, mais R$ 500 por ter confiado em mim. Em nenhum cenário você perde. Ou você aprende a se comunicar em alemão, ou você recupera todo o seu investimento, mais R$ 500. Zero risco, sem letra miúda. Para garantir qualidade de acompanhamento, comunidade ativa, nós vamos te dar a mão durante todo esse período de 90 dias ininterruptos. Por isso, eu vou te dar a mão e a turma vai ser reduzida. Não tem lista de espera e não tem próxima turma confirmada. Ou você entra agora ou você perde a oportunidade. Se você perder essa oportunidade agora, você vai passar mais meses e meses com medo quando alguém falar alemão com você. Vai perder mais oportunidades, vai adiar a sua ida para a Alemanha e vai estar no mesmo ponto daqui a meio ano. Essa é a sua chance para aprender alemão de uma vez por todas e estar se comunicando em 90 dias. A partir desse momento, as inscrições para a imersão alemão em forma de arte estão oficialmente abertas. Clique no link do chat ou aponte o seu celular para o QR Code da tela e garanta já a sua vaga agora. O link também será enviado para o grupo do aulão. Agora você tem 3 caminhos. 1, ignorar tudo que você aprendeu hoje e continuar travado, sem resultado. 2, tentar aprender sozinho e correr o risco de continuar frustrado. Ou 3, decidir entrar para a imersão alemão em forma de arte com 187 dias de proteção total. Vamos começar a transformar o idioma alemão de obstáculo em ferramenta? Lembrando, a nossa aula inaugural da imersão alemão em forma de arte vai ser no dia 18 de junho. E amanhã já tem áudio de orientação no grupo exclusivo dos alunos. Gente, vem que eu te espero do lado de cá. Tchau, pessoal.